Olá, meu nome é Henrique, se você não me conhece, prazer. Este é o terceiro e último vídeo sobre um podcast que eu recebi, contendo uma conversa com Tim Mack. Eu tenho um aviso no final do vídeo, deixarei o tempo em que isso começa na descrição. Se você não estiver interessado no conteúdo em si, pula para o final que eu tenho um aviso importante. Resumindo então, para recapitular. Alguém que nunca conversou comigo sugeriu um vídeo terrível com um pastor ou apologista ignorante, como se fosse uma autoridade em teologia ou qualquer outra coisa. Eu estou respondendo tanto em vídeo, para quem não tem tempo ou vontade de ler, e em texto no meu blog. Sem eufemismos, sem enrolação, sem muito detalhe também, sem uma pesquisa detalhada, que é o que eu costumo fazer e as pessoas não leem, não se engajam, não se interessam. Então, se as pessoas não se interessam por algo bem feito, entre aspas, pelo menos eu deixo um vídeo para ser bem curto. Se estiver interessado na fonte, volte para o primeiro vídeo ou vá lá no blog. Eu recomendo todo mundo que ouça. Embora esteja em inglês, nem todo mundo tem conhecimento ou acesso à língua. Vai lá e confere. Bate o que eu estou dizendo com o que está lá. Eu não sou como um pastor que nunca dá as fontes, que nunca convida alguém de fora, que nunca convida quem discorda para conversar. É isso que eu tento fazer todas as vezes em que eu me engajo em qualquer assunto, seja política, seja religião, seja sociedade. Tá bom? E nesse vídeo, eu quero abordar só a última coisa, a principal besteira que ele fala na segunda metade, que é a maior, que a Bíblia deve ser lida a partir de Jesus, dos Evangelhos. E se Jesus for falso, se for uma mentira, uma lenda, nossa, Henrique, que horror! Como você pode falar uma coisa dessa, que Jesus nunca existiu, que os Evangelhos são totalmente falsos? Bom, responda-me você. Qual é a forma ou aparência de uma história falsa e contendo promessas falsas? Se eu lhe desafiasse a contar a maior mentira que você conseguisse, como ela seria? A minha versão é a seguinte. Primeiro, fama, grandes obras, milagres, mágica, tudo isso teriam que ser coisas do passado. Não posso fazer nada disso agora. Eu não posso mostrar para você mágica, eu não posso fazer nada fantástico na sua frente. Então, qualquer mentira tem que ser no passado mais distante possível. Quando eu nasci, eu já nasci andando. Mostra que você nasceu andando. Não posso, porque eu não nasci agora, eu nasci há 37 anos. Se eu disser que foi um grande mágico no passado, as pessoas exigirão que eu mostre, eu faça alguma mágica. Então eu tenho que alegar que eu conheci um mágico. Eu vi com os meus próprios olhos. Você não acredita em mim? Está falando que eu sou mentiroso? É esse o truque. E digamos que eu queira o seu dinheiro. Então eu vou contar uma mentira no passado, mas eu quero o seu dinheiro agora. Então eu posso pedir um empréstimo e dizer que eu pago daqui uns meses. Coincidentemente, eu estou em viagem de negócios, volto em breve, e aí eu encontro alguém e falo, daqui uns meses eu te pago. E aí eu sumo com o dinheiro. Quer dizer, a pessoa acreditou em algo, em uma promessa, num futuro que eu não posso cumprir. Melhor ainda, eu digo que eu vou embora, mas eu pago quando voltar. A pessoa me liga, você não me pagou ainda, já faz tempo e tal. Não, peraí, eu não voltei ainda, eu ainda estou aqui em viagem. Quando eu voltar eu te pago. E eu posso dar essa desculpa o tempo que eu for, eu nunca volto. Então eu nunca pago. E eu não estou mentindo. Quando eu voltar eu pago, mas eu não volto e não pago. E se eu for inventar uma mentira do nada, algo na história, tem que ser algo que ninguém possa investigar, certo? Não adianta falar, eu tinha um vizinho rico. E alguém vai lá, meu vizinho, quanto tempo você é vizinho do Henrique? 20 anos. Você é rico? Você já foi rico? Não. Acabou.
acabou a história, mesmo que seja no passado. Então tem que ser num lugar em que nenhuma evidência possa ser encontrada, como num lugar devastado por um desastre natural, um furacão, uma enchente, um desbarrancamento de um depósito de mina, como aconteceu com o Rio Doce, ou uma guerra muito grande que destruiu uma cidade. Eu invento alguma coisa que aconteceu na cidade antes dela ser destruída. E se você ouvir uma história que parece mentira, você fala, será que aconteceu, não aconteceu? Que outros sinais você deve procurar? Bom, as pessoas que deveriam saber algo da história parecem nunca ter ouvido falar nela, como a história do vizinho rico. Relatos independentes, quer dizer, duas pessoas que não se conhecem ou não se conhecem muito bem, ou que não se encontram com frequência, não se encontraram antes de contar a história, os relatos dessas pessoas têm diferenças muito grandes. Como quando as coisas acontecem de forma diferente, só para combinar com os objetivos de quem conta cada versão. Então, se você quer se livrar de alguma coisa, nós estávamos juntos, mas quem deu o tiro foi ele. Cada um fala de um jeito e sempre para livrar a própria cara ou para conseguir mais vantagens de quem acredita na história. E pessoas que contam histórias semelhantes têm um relacionamento ou interesses em comum. Como quando um par de herdeiros de uma fortuna concorda sobre eventos improváveis que lhes beneficiam. Mesmo num caso de um crime, por exemplo, a Richthofen lá matou o pai e a mãe e de repente o irmão teve algum envolvimento. E aí os dois contam a mesma história, igualzinha, com os mesmos detalhes bem improváveis. Ou até o caso dos Nardoni, por exemplo. E agora olha para os evangelhos, adivinha quantas dessas coisas nós encontramos? Todas. Todas. Ok? Pode ir lá e ler. As histórias são contadas depois da destruição de Jerusalém do templo judaico. Décadas depois dos fatos relatados. Só Jesus, morto, e os apóstolos, mortos, podiam fazer milagres e nem os autores dos evangelhos são conhecidos. Nenhuma promessa cumprida, como Jesus voltar em breve ou durante a vida do autor do evangelho atribuído a João. E as promessas pendentes são para depois que você morrer. Os humilhados serão exaltados no céu, os pobres serão ricos no céu, sempre depois que você morrer. Os evangelhos discordam sobre quando, como e por que Jesus nasceu, começou, realizou seu ministério, morreu e ressuscitou. E sempre tem um viés teológico, sempre tem algum propósito que é o mesmo do autor. Como eu mencionei no vídeo passado, cada um inventa o seu próprio Deus, o seu Deus que concorda consigo mesmo. E tudo isso você encontra só lendo a porcaria do texto. Você não precisa sair da Bíblia para encontrar todas essas falhas. Todas elas, todos esses sinais de que os evangelhos são mentira, de que Jesus nunca existiu, estão na Bíblia. E se você quiser conversar sobre isso, eu estou disponível. Se você se achar incapaz de conversar sobre isso e quiser que eu converse com alguém que sabe mais que você, eu converso publicamente. Eu duvido eu dói e faço pouco, como dizia minha mãe, que alguém aceite esse tipo de coisa comigo. Eu já fiz desafios a conhecidos de falar, antes de você conversar comigo, já que você está relutante, ou se você quiser ver como seu pastor é mentiroso, vá falar com ele. Fala, tem uma pessoa que acha que tudo que está escrito na Bíblia é mentira e ela quer conversar comigo. Eu devo conversar com ela? Seu pastor vai arrumar alguma mentira, alguma bobagem para falar que você não deve falar comigo. Porque ele sabe que é mentira também. Porque todo pastor mente. E se você sair um pouquinho da Bíblia, se você sair um pouquinho dessa igreja, as coisas só vão piorar. Você pode ler alguma coisa, qualquer livro, qualquer artigo de, sei lá, Bart Ehrman, por exemplo. Você só vai encontrar cada vez um buraco mais fundo, de que é tudo mentira. Tudo.
Então, começar a ler a Bíblia por Jesus, acreditando em Jesus, é a mesma coisa que ler as fábulas do Guerra nas Estrelas, do Star Wars, acreditando que o Luke Skywalker é uma pessoa real, uma galáxia muito distante. É só uma mentira em que muita gente acredita. E, como alguns dizem, uma mentira contada muitas vezes vira verdade. E eu garanto que se você estabelecer qualquer critério primeiro para acreditar ou rejeitar alguma coisa, ou você é obrigado a rejeitar os evangelhos e a Bíblia como um todo, ou acreditar em qualquer religião, em qualquer conto do vigário. Tá? Bom, isso é o que eu tinha a dizer a respeito dos evangelhos e de como o Tim Mack é ignorante, é hipócrita, enfim, não tem nada de bom naquele vídeo. E eu acho que quem vê aquilo e acredita nunca pensou a respeito da própria religião. Como eu, por muito tempo, nunca refleti a respeito. E eu queria dar um aviso final. Esse trio de vídeos, essa trilogia, foi feita como uma última vez em que alguém fala para que eu leia, que eu veja, ouça qualquer coisa e eu faço isso. Por quê? Como eu mencionei há alguns minutos, pastores, crentes não querem conversar. Eles querem pregar. Certa vez uma pessoa me chamou para conversar e ficou falando por 2 horas e meia ininterruptas. Eu não sei se você tem noção do que é isso. Eu falar por 10 minutos, eu me canso? Você que está assistindo se cansa? Mas essa pessoa conseguiu falar ininterruptamente por 2 horas e meia. E aí, depois de até viajar, pensar, eu perguntei, mas se isso não fizer diferença, por que você acha que seria? Poderia ser? Não sei. Isso interessa? Não. Então, se você só quer que eu veja um vídeo e não está disposto a ouvir, se você só quer falar que já sabe de tudo, já tem a revelação divina e não precisa de mais nada, se você só quer pregar, não é isso que eu quero. Eu quero conversar, eu quero que estabeleçamos critérios para mudarmos de opinião, para aceitarmos coisas que são verdadeiras e rejeitarmos coisas que são falsas. Eu estou disposto a mudar a minha opinião e eu tenho esses critérios, estou disposto a conversar se esses critérios são bons ou ruins. Se alguém não está, essa pessoa não merece um lugar na mesa dos adultos. Então, mesmo que eu seja o único adulto na mesa, eu não vou mais abordar o assunto religião com alguma pessoa se essa pessoa não quiser conversar. Eu vou fazer piada, eu vou dar risada. A minha resposta padrão agora para você acredita em Deus será não, eu sou um adulto. Porque a crença religiosa é infantil e eu não estou disposto a discutir com criança mais. Tá bom? Então, filosoficamente, essas pessoas são crianças, a fé é uma doença mental, ela causa prejuízos, ela causa mortes e se você não está disposto a pensar, eu não estou disposto a conversar. Quando você estiver, me chame. Eu vou pedir para dizer só essas poucas coisas, como quais são os seus critérios para reconhecer que algo é verdade, para identificar uma verdade ou uma mentira, e como você entende a diferença entre crença e conhecimento, e se qual dos dois é importante. Tá? Fica meu aviso, fica meu agradecimento para você que viu tudo isso, minhas desculpas para quem precisou perder o seu tempo com essas infantilidades, mas às vezes a gente precisa, pelo menos pela última vez, falar sobre algo com sinceridade, sem eufemismos. Um abraço, vida longa e próspera!